Queria convidar a todos para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 90. Nós vamos ler todo o Salmo no dia de hoje. Então, pegue a sua Bíblia, acesse aí a internet e acompanhe comigo a leitura do Salmo 90, que diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dize, tornai filhos do homem. Por 1000 anos os Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem até 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra que aqui foi lida. Nós cremos que ela é capaz, por intermédio do Teu Espírito Santo, de mudar o nosso coração, de mudar a nossa vida. Por isso, Senhor, trabalha em nós neste momento. É o que a gente te pede, é o que a gente agradece em Teu Filho Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados, é provável que Moisés tenha escrito esse salmo pouco tempo depois que Israel fracassou na fé, que Israel não tomou posse da herança que foi colocada à sua frente, a terra prometida. E por causa disso, a nação foi condenada a vagar por 40 anos no deserto, até que a geração mais velha falecesse. Esse texto, ele nos apresenta, ele nos mostra, traz à nossa mente a disparidade da eternidade de Deus e a fragilidade humana. Esse texto fala da vida, da morte, do significado da vida neste mundo confuso e difícil. Diz quem somos, o que podemos e devemos ser, onde é a nossa verdadeira morada, o local onde devemos buscar passar a eternidade. E quando a gente fala de morada, quando a gente fala de casa, eu acho que nunca se falou tanto de morada, de habitação e de casa, como nesse tempo de pandemia, que diga o tal do home office. Até trabalho agora nós fazemos de casa. E muitos continuam fazendo e possivelmente muitos continuarão a fazer. Então, o lar, a casa, a habitação, a morada, nunca foi um tema tão em voga quanto nesses últimos meses. Reformas foram feitas nas casas em razão dessa pandemia. A minha casa e a minha esposa e a minha família que digam isso, né?
nós resolvemos, olhamos para a parede e falamos bem assim, não tem nada para fazer, vamos derrubar essa parede, vamos construir um negócio novo aqui. E assim foi feito. Estou fazendo essa pequena comparação e chamando apenas a atenção para destacar, e esse é o título que eu gostaria de trabalhar com os amados nessa noite, para destacar que, segundo esse texto e conforme nós vamos tentar expor aqui, nós somos viajantes neste mundo, nesta terra, e Deus, o Senhor, é o nosso lar. Para o ser humano, a vida terrena é uma simples peregrinação que se inicia com a concepção e se encerra com a morte. Para nós, crentes em Cristo Jesus, é uma jornada da terra para o céu. Só que essa jornada, ela nem sempre é mansa, nem sempre ela é pacífica e por muitas vezes é constituída de diversos obstáculos, de diversas dificuldades. A vida de Moisés, a qual escreveu este salmo, demonstra bem isso. O seu nascimento, ele já nasceu em dificuldade, pois vieram ao mundo em tempos em que vários recém-nascidos foram mortos, né? Quem conhece um pouco a história dele, sabe do que eu estou falando. Depois, ele viveu tempos de certa bonança, pois viveu como príncipe nesse mesmo Egito que queria matá-lo, por 40 anos. E depois de 40 anos, novamente, ele sai corrido desta terra para preservar a sua vida. Depois, durante mais 40 anos, após sair do Egito, ele recebe um pouco mais de tranquilidade, vivendo ali na terra de Midian, e então Deus o chama para voltar para o Egito e libertar o seu povo, levando à terra prometida, que por falta de fé vagou 40 anos antes de entrar nessa promessa de Deus. Então nós percebemos pela vida de Moisés e pelo texto de Moisés, como foi um pouco dessa jornada dele. Momentos bons, momentos ruins, mas em todos os momentos direcionados por Deus. Para Moisés, independente do local onde ele estivesse, independente do local onde ele acampasse, onde ele fizesse a sua morada, Deus era o seu lar. Em Deus, Moisés buscava e encontrava as forças, consolo, sabedoria, muita paciência, ânimo e ajuda para seguir com uma responsabilidade que talvez eu e você dificilmente suportaríamos e com desafios imensos à sua frente. E ele resume tudo isso, para mim, já no primeiro versículo, quando ele diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ele já começa esse salmo dizendo aonde ele encontrava o descanso, aonde ele encontrava o refúgio, aonde ele repousava a sua cabeça. Se você pegar o próximo salmo, o salmo de número 91, e se você estiver com a Bíblia, dê uma lida, ou então faça essa leitura depois. O autor do Salmo 91 começa dizendo, onde está a verdadeira morada? E se nós pegarmos o versículo 1, e é um versículo muito conhecido pelos irmãos, inicia dizendo: que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, nós percebemos que em Deus nós podemos encontrar morada. Em Deus nós podemos encontrar descanso. Deus, nesse sentido, é o nosso lar. E eu gostaria de destacar 2 pontos nessa noite, onde nós encontramos Deus ou fazemos de Deus o nosso lar. O primeiro deles
Deus é o nosso lar quando o buscamos em oração. Moisés era um homem de oração. Moisés era um homem que sempre buscava a Deus em oração. Se lermos o livro de Êxodo, capítulo 33 e 34, vamos ver ali que Moisés armava uma tenda fora do arraial, a chamada tenda da congregação. Deus ali se fazia presente, e quando Moisés adentrava este lugar, quando Moisés entrava nesta habitação, diz o texto que o rosto de Moisés, ao sair dali, brilhava. A luz de Deus refletia na vida de Moisés, porque ele era impactado por estar na presença de Deus, por estar e fazer morada em Deus. A oração, a confissão, são maneiras que nós dissipamos as trevas. Quando você confessa, quando você ora, quando você jejua, quando você se prostra diante de Deus, quando você vai para a tenda da congregação, seja ela aqui na igreja, seja ela no seu lar, no seu quarto, no seu trabalho, ou até mesmo durante o trânsito, onde está tudo engarrafado e você tem um momento para dedicar exclusivamente, ali é a tenda da congregação. Ali Deus fala com você, ali a luz de Cristo dissipa as trevas, ilumina o nosso caminho, clareia o nosso coração. Quando Deus é o nosso lar e refúgio, todas as iniquidades e os pecados ocultos são revelados à luz do rosto de Cristo. O próprio Salmo 90, no versículo 8, que nós lemos, diz: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Quando você faz Deus de sua morada e de sua habitação, nenhum das coisas podem ficar descobertas. Na verdade, para Deus, nada está encoberto. Você pode talvez encobrir os seus pecados lá no seu lar, lá no seu trabalho, no seio da sua família, no seu círculo de amigos, nos seus relacionamentos, mas saiba que em Deus nada está encoberto. Ao contrário, Ele, com a sua luz, dissipa e esclarece todas as coisas. Diante dessa certeza, Moisés então faz uma pergunta, essa pergunta não era uma pergunta retórica, na verdade ele está fazendo para ele mesmo e para o povo que o estava escutando, quando ele diz no versículo 11, quem conhece o poder da ira de Deus? Quem conhece o verdadeiro poder da ira de Deus? A ira de Deus na sua máxima essência. Moisés sabia que nenhum homem, nem mesmo ele, ali naquele arraial, conseguiria conhecer a ira de Deus e continuar vivo para chegar à terra prometida. Isso demonstra que nós precisamos totalmente da graça de Deus para entrarmos na terra prometida, para entrarmos no lar de descanso, para entrarmos na casa do Pai. E o próprio Pai, em amor, por nós sermos insuficientes, incapazes de poder enfrentar isso e viver, o próprio Deus se fez carne. E Ele sim recebeu em si mesmo a ira completa de Deus. Porque em Cristo Jesus, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, ali foi feita a justiça de Deus. Ali a ira de Deus, que era para nós, seres humanos, foi colocada na pessoa de Cristo. E Ele suportou tudo por amor a nós. E é por isso que João, no capítulo 3, no nosso conhecido versículo 16, externa, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o nosso lar.
Ele morreu para que nele pudéssemos fazer morada, para que nele pudéssemos encontrar refúgio junto a Deus. E isso é tão forte, e isso é tão determinante, que se você atentar para o que diz lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz que agora já não sou eu quem vivo, mas é o próprio Cristo que vive em mim. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos nele, por meio dele, encontrar descanso, encontrar morada, encontrar a paz, encontrar a terra prometida. Deus é o nosso lar quando o buscamos em oração. Quando você se coloca diante de Cristo, quando você se quebranta mediante, no Espírito Santo, Deus se faz presente na sua vida. Deus transforma o seu coração. Deus faz da sua casa algo diferente, a habitação do Espírito Santo de Deus. Esse cântico que nós entoamos, faça do meu lar, Senhor, é uma declaração que você está fazendo para Jesus. Entra, vem morar, toma conta, seja agora esta a sua habitação, para que eu possa morar no Senhor e com o Senhor. Deus é o nosso lar quando buscamos em oração. Vejam que Deus também requer de nós uma responsabilidade. É de graça, foi pela graça, mas Deus nos chama à nossa responsabilidade para vivermos em oração, para termos uma vida de oração. Moisés tinha essa vida de oração. Moisés buscava a Deus constantemente. Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. Mas o segundo ponto que eu queria colocar é que Deus é o nosso lar, quando nós o buscamos em sua palavra. Moisés foi ensinado, foi muito bem doutrinado, era uma pessoa culta. Moisés foi ensinado na ciência dos egípcios. Moisés foi ensinado, foi moldado na vida de trabalho na terra de Midian. Moisés foi ensinado e foi moldado na dificuldade e sofrimento do seu povo em escravidão. Ele foi moldado e ensinado na liderança de um povo ingrato e volúvel. Mas, principalmente, Moisés foi ensinado na intimidade, nas manifestações e nos milagres de Deus, na alegria de ver, sentir e experimentar o cumprimento das promessas, na certeza da presença de Deus em sua vida durante toda a jornada. Nós devemos nos espelhar em Moisés, nesse sentido de que Deus é o nosso lar, quando buscamos em sua palavra. Há alguns que dizem que, no que diz respeito à sabedoria, à ciência, à sapiência, que o passar do tempo nos dá sabedoria. Mas eu li e achei muito interessante o comentário que alguém fez sobre esse provérbio, esse dito popular, quando ele afirma que, na verdade, o que dá sabedoria é o que fazemos com o nosso tempo. O tempo não nos dá sabedoria. O que nos dá a verdadeira sabedoria é como usamos, é como exercemos a oportunidade de ter o tempo. Isso é o princípio da sabedoria. E muitos, o exemplo disso é que muitos já são velhos em idade, mas continuam nécios, ou igual a antes, ou até mesmo pior do que antes, pior do que outrora. A sabedoria não tem a ver com a idade, não tem a ver com a cultura, não tem a ver com o que você foi ensinado na escola, ensinado pelos livros, ensinado academicamente. Isso pode até te dar conhecimento,
Mas a sabedoria, a verdadeira sabedoria que se tem, que se obtém, é em Deus e na sua palavra. E o versículo diz: quando habitamos, o que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Quando você vive essa verdade, a idade, o tempo em que estamos vivendo, não é o parâmetro para medir nossa sabedoria. E a Bíblia é repleta de exemplos de homens e de mulheres que, mesmo não tendo tanta idade, demonstraram sabedoria muito superior aos que eram da sua época. Salomão é um exemplo claro dessa questão da sabedoria, mas eu queria destacar aqui outras pessoas citadas na Bíblia em que se destaca a questão da sabedoria, mas sempre aliada à presença, à intimidade, à oração, à palavra de Deus. Daniel, mesmo jovem, diz lá no livro de Daniel, versículo 1:17, que foi considerado um dos mais sábios da sua época. Diz que eles ali naquele reino, mesmo tendo tantas pessoas assessorando o rei, diz o texto que Daniel foi considerado um dos mais sábios daquele reino, o mais sábio, daquele reino. O próprio Jesus, Filho de Deus, homem como eu, como muitos, ser humano como nós, aos 12 anos de idade, já demonstrava sabedoria que espantou a muitos. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 47, diz assim: e todos que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. A verdade é que desde criança, Jesus, o nosso rei, ele já sabia o que Moisés só foi aprender depois de mais de 80 anos de vivência. Um pouquinho mais para frente, lá no versículo 49 de Lucas, tem a expressão dele. Uma expressão surpresa, uma expressão de espanto para com os seus pais, para com o povo daquela época. Quando diz assim: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, sabia que a verdadeira morada estava na casa do Pai. E enquanto ele viveu nesta terra, ele buscou continuamente estar na casa do Pai, em oração, em leitura, em proclamação do próprio Evangelho da salvação. Mesmo no auge da idade, Moisés nunca perdeu de vista de onde provinha toda a fonte de ensinamento. Demorou, mas quando já estava já avançada a idade, ele já começa a demonstrar aquilo que Jesus, com 12 anos, já explicitou para todos nós. O versículo 12 do Salmo 90 que nós lemos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Essa foi a expressão usada por Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Esse é um texto que nós muitas vezes usamos quando alguém completa mais um ano de vida. Ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés sabia que somente em Deus ele poderia alcançar a longevidade. Na verdade, somente em Deus nós podemos alcançar a vida eterna. Somente em Cristo e pelo sacrifício de Cristo é que nós podemos alcançar a vida eterna. E a palavra de Deus nos ensina isso. E a palavra de Deus nos esclarece, nos ilumina esse caminho que nós temos que seguir.
Paulo em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, diz o que é para nós a palavra de Deus. Como e para que serve a palavra de Deus na nossa vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos conforta, a palavra de Deus nos repreende, a palavra de Deus nos corrige, nos motiva, nos levanta, nos dá consolo, nos dá esperança, nos dá intrepidez. Querido, querida, o que é que você precisa hoje? O que é que você precisa dentro do seu lar, do seu trabalho, do seu convívio, na sua vida? Você precisa de paciência? Você precisa de liberar perdão? Você precisa de receber perdão? Você precisa de firmeza nas suas convicções e decisões? Você precisa de intrepidez para anunciar a tua palavra, para enfrentar as coisas desse mundo, para enfrentar o mal que está à nossa frente? Você precisa de perseverança para continuar buscando a Deus, buscando a Cristo, buscando anunciar esse seu evangelho de amor. Você precisa mesmo da palavra, da própria sabedoria, do próprio ensinamento. A oração é a porta para ensinar a contagem dessa caminhada dada por Deus e manifesta e plena em Cristo Jesus. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, nos dá a receita em relação à sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe há dada. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, 13 a 15, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus é o nosso lar, quando nós o buscamos em sua palavra. Deus é o nosso lar, quando nós obedecemos a sua palavra. Deus é o nosso lar, quando nós anunciamos a sua palavra. Deus é o nosso lar, quando nós vivemos e praticamos a nossa palavra. Quero concluir dizendo que esse salmo que nós lemos, ensina que a vida aqui, ela é passageira. Ela é, como diz o versículo 5, como um sono comparado à eternidade. Eternidade seja na terra prometida, eternidade seja na condenação eterna. Mas ainda assim será uma eternidade. Esses anos que nós passamos, e com certeza ainda passaremos aqui nesta terra, os dias que nós passaremos aqui nessa terra, os minutos que nós passaremos aqui nessa terra, são como sono, são como a relva que de manhã está verde e de tarde está murcha, está seca, está morta. O passar do tempo, por si só, não nos ajuda a alcançar a sabedoria. É a forma como eu e você usaremos esse tempo, é que nos fará e que será toda a diferença. Precisamos perceber como somos frágeis e reconhecer a plenitude de Deus, depositando toda a nossa confiança em Cristo Jesus,
que, como diz o Salmo, de eternidade a eternidade, é Deus e não pode ser abalado. A oração do Salmo 90 não foi escrita por uma criança, não foi escrita por um jovem, não foi escrita por um adolescente, mas foi escrita por um homem já em idade avançada, que depois de muitos anos, vivendo como peregrino em terra estrangeira, enfim, alcançou, visualizou a terra prometida. O que você tem visualizado? Qual tem sido o alvo da sua vida? Qual tem sido o sentido da sua vida? O nosso alvo é e deve ser Cristo. Ele é o foco de nossa vida. Nele temos esperança de ressurreição. Ele nos conduz e nos conduzirá à mansão celestial, à nova Jerusalém, à terra prometida a Moisés, aos hebreus, a Israel e aos gentios e a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Nós alcançaremos em Cristo o verdadeiro Éden, algo muito melhor, até mesmo, do que Adão e Eva experimentaram. Nós precisamos entender que em Deus é que deve ser a nossa morada, e que nós devemos buscar essa morada em oração, que nós devemos buscar essa morada na palavra do próprio Deus, que nós devemos continuar anunciando esta morada, anunciando esta certeza, anunciando a nossa redenção em Cristo Jesus. Oremos a Ele, ao nosso Senhor e Pai, glorifiquemos o seu nome, hoje e sempre.